Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na palavra de Deus. É bom estar com Jesus, né? É bom ter o amor de Jesus. Nós precisamos aprender dele. Vamos meditar um pouquinho nas Escrituras, alguns minutos, amém? Amém. 2 Coríntios 12, do 1 ao 10. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém. Então a Noemi leu uma passagem do capítulo 12 de 2 Coríntios, não é, escrita por São Paulo. E São Paulo nos narra uma experiência, um presente que ele ganhou de Deus, dele conhecer as coisas de Deus, as coisas do céu. Ele escutou coisas que ele nem se sentia digno de repetir. É uma experiência incrível, um presente que Deus deu a ele. E ele narra essa passagem porque ele vê nisso uma grande honra. Claro, quem de nós não gostaria de ter um presente assim de Deus, uma visão tão maravilhosa, não é? Como ele narra aí. E ele, para que ele não se envaidecesse, ele não se achasse melhor que os outros homens, não é? Para que ele não pensasse assim: olha, ninguém teve a experiência que eu tive e eu sou melhor que os outros. Para que isso não acontecesse, ele conta que ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que vinha ali para atormentá-lo. E ele rogou a Deus 3 vezes para que Deus tirasse dele aquele sofrimento, né? Um espinho na carne, um sofrimento, que ele não explica exatamente o que é esse sofrimento, né? Existem teorias, mas na verdade nós sabemos que é um sofrimento, alguma coisa que o atormentava. Mas Deus diz assim que a graça que ele derramava sobre Paulo, que a graça, as bênçãos, o seu favor na vida de Paulo era o suficiente, e que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa em nós na fraqueza. Por isso Deus permitia que Paulo sentisse essa experiência, que era esse espinho na carne, para que ele lembrasse que ele também era um homem, que ele também ele havia sido salvo por Cristo, ele não era superior aos outros, e ele dependia da graça de Deus, porque Deus fala assim para ele, não é? A minha graça te basta, não é? E Deus não tirou aquele espinho da carne dele para que ele tivesse essa experiência. Vamos tentar entender como Deus age nas nossas vidas, não é? Vamos lembrar do povo de Israel. O povo de Israel era escravo no Egito, e eles são libertos. Moisés vai à frente deles, e no deserto eles são alimentados com um maná que caía do céu. E esse maná, ele não caía assim uma quantidade suficiente para mais que um dia. Se alguém recolhesse a mais, apodrecia. Era para recolher somente aquela quantidade do dia.
não era para uma semana, era do dia. E todo dia eles tinham que colher esse maná que caía do céu. Por quê? Porque Deus ensinava a eles que eles dependiam da graça de Deus todos os dias. Né? Só no sábado, que era o dia de descanso, o maná caía na sexta-feira, eles podiam recolher em dobro e não estragava, porque no sábado eles deveriam guardar o sábado, descansar. Mas nos outros dias eles tinham que colher o maná. E Deus ensinava a eles assim: todos os dias eu vou revelar a minha graça, o meu favor a vocês. E vocês vão sentir que sem mim vocês não poderiam sobreviver. Deus está ensinando ao povo depender da graça de Deus. É a mesma coisa que Paulo, parecido. Paulo sentia que ele era fraco, porque ele não podia vencer aquele problema, que ele era um homem comum, mas que ele tinha a graça de Deus na vida dele. E Deus fala assim: a minha graça te basta. Como Deus nos ensina a depender dele. Muitas vezes, então Paulo cita no texto que ele sofreu muitas coisas, sofreu perseguições, prisão e várias coisas, não eram sofrimentos, não é? E nos dá a impressão, muitas vezes, que o nosso sofrimento não precisaria existir. Todos nós temos problemas. Por que nós não temos uma vida perfeita, 100% realizada? Por que nós ainda passamos problemas que nos angustiam, não é? Eu conheço muitos cristãos que estão passando problemas financeiros muito grandes, não é? Às vezes problemas de doenças na família, e a gente fica pensando: meu Deus, tem misericórdia do teu filho, porque é um problema muito grave. A família às vezes desajustada, famílias que cresceram nas igrejas e são assim, não é? Mas faz parte deste mundo, porque o cristão, todos nós temos um espinho na carne, temos problemas que às vezes parece que não vão resolver. E nós estamos assim: puxa vida, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Mas todos nós temos problemas, porque para lembrarmos que dependemos da graça de Deus, para lembrarmos que não somos superiores a ninguém. Porque Paulo fala assim: olha, eu vou me gloriar na minha fraqueza, na minha imperfeição. Paulo se gloriava na imperfeição dele, por quê? Porque ele dependia da graça de Deus. Ele não queria ser, e para que ele não se engrandecesse, veio esse espinho na carne. Quando Deus nos dá uma bênção, devemos agradecer, mas devemos entender que nesse mundo temos espinhos na carne, que vão nos atormentar, para que lembremos da nossa dependência de Deus, para não nos acharmos autossuficientes. Qual é o problema da pessoa que tem muito dinheiro, não é? Porque qual é o problema dessa pessoa? Ela sentir que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas e que ela pode fazer qualquer coisa e que ela não depende mais de Deus. Por isso Jesus fala assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico se salvar, porque a pessoa esquece a Deus, a pessoa acha que o dinheiro resolve tudo, é um engano, não é? Por isso que vem o espinho na carne, para que possamos saber que a nossa dependência, a nossa vida depende de Deus. Depende de Deus, não é? Porque Deus não quer que nós nos percamos. Deus quer que nós nos gloriemos da nossa dependência dele, na nossa fraqueza. Quando temos um espinho na carne, um problema sério, vamos orar, vamos pedir para Deus ter misericórdia, que aquele problema seja resolvido, que o dinheiro venha, que aquele familiar doente seja curado. Tantos problemas, não é? Tantos problemas, mesmo dentro dos servos de Deus, tantos problemas, né? Mas vamos entender o seguinte: Deus quer ver em nós uma fé, uma dependência dele. Vamos nos gloriar também nas nossas fraquezas, sabendo que nós somos dependentes de Deus, que Deus cuida de nós e que Jesus nos ama. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva, porque nós temos vários vídeos nesses 6 anos que a gente vem gravando. Amém, amém. Amém? E vamos terminar com uma oração. Amém.
Senhor, obrigada, Pai, por esse tempo, pela sua palavra, que nós possamos entender e colocar em prática, Senhor. Ter um coração voltado para Ti e não ser pessoas orgulhosas que acham que podem resolver tudo do seu jeito, mas que nós possamos sempre, Senhor, confiar em Ti, Senhor, porque o Senhor tem o que é melhor, o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa, se estiver passando problemas graves e situação financeira, saúde, pedimos que o Senhor venha, Senhor, com providência. Pedimos também pelo nosso país, os países do mundo, Amém. Principalmente os que estão passando por guerras, por problemas, conflitos maiores, da natureza também. Muito obrigado por tudo, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.